Bom dia a todos. Vamos fazer mais um React. Dessa vez, o Mamãe Falei comentando sobre comunismo e socialismo. Vamos lá. Socialismo e comunismo. Vamos lá, cara. Pela definição do Elias Jabor, né, que eu acabei de ler o livro dele, o socialismo é uma fase transitória para o comunismo. O comunismo, segundo Elias Jabor, ele deve ser utilizado como um ideal quase utópico de perseguição. Então, tem que ser a base a qual a sociedade busca aquele ideal. O comunismo seria absolutamente todos os meios de produção na mão do Estado e o Estado fazendo uma regulação de tirar o recurso dos setores produtivos e jogarem para os setores improdutivos. Então, vamos lá. É que também a definição de setor produtivo e improdutivo, ela varia muito de acadêmico para acadêmico. Então, por exemplo, segundo Marx, olha para você ver como as coisas são. Segundo Marx, só é setor produtivo aquilo que está diretamente ligado à produção. Então, por exemplo, estou fazendo esse controle. Se eu sou o cara que põe o botão aqui, eu sou do setor produtivo. Se você é o cara que transporta, você já é improdutivo. Segundo Elias Jabor, não. O transporte também é produtivo. O gerente da fábrica, segundo o Marx, é improdutivo. Segundo o Elias Jabor, não. O trabalho de gerentes são produtivos. Então, existe essa diferença, mas basicamente o governo tiraria desse setor e jogaria para o setor improdutivo, que seria... Bom, aqui então ele leu o livro do Elias Jabor. O Elias Jabor é especializado em China. E aqui ele comenta então que o comunismo seria um ideal utópico. Um ideal a ser perseguido. Aí daria impressão, aí não estou falando que o Mamãe Falei pensa isso, mas o Elias Jabor teria dito isso. Eu não li o livro do Elias Jabor. Daria a impressão que o comunismo nunca chegaria. Ora, se foi se foi isso que o Elias Jabor sustentou, isso aí está errado. Porque o Marx expressamente disse que o objetivo final é o comunismo. Que o socialismo é uma fase de transição. No socialismo, os proletários vão assumir o controle do Estado de forma violenta. O Marx e Engels defendiam a violência pura e simples. Todo mundo que tiver propriedade vai ser expropriado, vai ficar tudo sob o controle do Estado. Então, todos os meios de produção, etc., vai ser tudo ficar na mão do Estado. Depois, para a fase comunista, o Estado vai desaparecer. Não vai haver mais divisão de classes. O Estado vai desaparecer a especialização do trabalho. O Marx odiava a especialização do trabalho. Então, ele dizia que na época comunista, que ele via lá como ia ser a perfeita, né? Não usou o termo perfeito, é o que eu estou falando. Ele então vai desaparecer o Estado, vai desaparecer a especialização, as pessoas teriam o mesmo nível socioeconômico com necessidades diferentes e seriam supridas, a própria comunidade ia suprir a necessidade das pessoas sem Estado. Hein? O comunismo não vai ter Estado. É lógico que essa visão é completamente ridícula do Marx. Isso daí está expresso em um outro aqui texto dele, no Ideologia da Alemanha, ele comenta sobre isso. Então se está sendo sustentado que o Marx via só como ideal a ser perseguido, uma coisa meio vaga, é mentira. O Marx dizia que o objetivo final era o comunismo e não o socialismo. O socialismo seria uma passagem na qual o proletariado assumiria as funções do Estado, daí o termo ditadura do proletariado. O Estado iria desaparecer, surgiria uma comunidade que disciplinaria a distribuição assim dos bens conforme a necessidade das pessoas. Não haveria uma igualdade no quesito necessidade, mas sim uma igualdade socioeconômica, porque não haveria mais classes sociais, né? Agora o Mamãe Falei aqui está falando outra coisa, né? O Arthur, quer dizer, ele está falando outra coisa. Ele está dizendo o segundo ponto, né? Que o Marx teria dito que tudo que é trabalho laboral, de gente que mexe com a mão, que não é intelectual, seria realmente a classe trabalhadora. Isso é verdade. Se a gente está querendo encaixar quem está em atividade gerencial, quem bolou os sistemas de produção, mas não colocou a mão na massa, não seria produtivo. Então, nesse ponto, o Arthur está correto, é isso mesmo. Se já estão interpretando, né? A esse povo, né, os divulgadores do marxismo, como viram que
O Marx falou um monte de bobagem, entrou em várias contradições, então eles tentam filtrar, forçar uma coisa aqui, outra ali, mas não foi isso que o Marx falou, não. O Marx falou que aquele que aperta no parafuso, controla a máquina, que é realmente a atividade produtiva, né? Por exemplo, medicina. Medicina não pode ser uma atividade mercadológica. Você não pode vender medicina. Você tem que subsidiar isso através do Estado. O que é o socialismo? O socialismo é uma fase de transição onde você pode, por exemplo, ter algumas empresas. Só para que falou da medicina, o setor terciário para o Marx era um problema sério para análise, principalmente os autônomos, né? Aquelas pessoas que não têm funcionários e também não são empregados de ninguém. Aí o sistema marxista entra em colapso, dá tilt, porque o Marx era obcecado com dialética. Então, a luta de classes, né, seria o motor da história. Lógico que a luta de classes não é motor da história, coisa nenhuma, isso é uma mentira completa. Mas na visão deturpada dele, então, a dialética entre os poderosos, donos de empresa, e os proletários é que fariam, então, o jogo, a história andar. No passado foram senhores de escravos, e os escravos, em outra época o senhor feudal e o servo da gleba, então sempre haveria um jogo dialético na história, que isso daí moveria o mundo. Só que em todo o tempo, e principalmente agora, século XXI, século XX também na época do Marx, haviam pessoas que não eram nem funcionários nem patrões, que eram autônomos. E aí o sistema do Marx entra em tilt, porque eles dizem que então a acumulação dos donos do meio de produção seria injusta, imoral, etc. Imoral ele não usava esse termo, né? Mas seria injusto que estaria tirando dinheiro do proletariado, né? Seriam ladrões, no fundo. Agora, aquele que trabalha por conta própria não entra no esquema de Marx. Então, a revolução seria feita expropriando os proprietários, mas como é que ficaria essa classe intermediária? Não ficaria. É um ponto negro aí na doutrina do Marx, uma coisa que não tem, que viola o que Marx pensava. Por isso que, ao analisar o setor de serviço e ao analisar os autônomos, uma das grandes fraquezas do modelo de Marx, né? Que vamos supor, um autônomo consegue ter vários bens, ele seria desapropriado na Revolução. Ora, mas a apropriação dele não foi roubando de outros, e mesmo assim seria desapropriado, quer dizer, é uma coisa completamente sem sentido. Então, essa figura que não entra na dialética de Marx leva o sistema dele ao colapso, né? Não, vamos continuar. Empresas privadas servindo ao Estado, onde você pode, por exemplo, ter algumas empresas que, através da tributação crescente, vão se tornando cada vez mais parte do Estado, né? E assim por diante. Então, teoricamente é isso. Você fala, e na prática? Na prática não tem definição, cara. Na prática, o próprio Elias diz que, por exemplo, tem muita gente que considera a China um capitalismo diferente, mas ele considera um socialismo. E aí fica... Como a ciência humana ela não é exata, não é uma biologia, não é uma matemática, vai de perspectiva, mas o importante, mais do que você entender exatamente a definição, né, que até o Elias Jabor fala o tempo todo, eu não quero fazer uma definição positivista do que é um, do que é outro, né, itens para você cumprir, para você estar numa definição do outro, é você entender a tese. E a tese é essa, você tem que ter o comunismo como farol, é para cá que a gente quer ir. E o socialismo é uma grande fase de transição até chegar aqui. Já esses comunistas não, eles acham o seguinte, o comunismo é algo palpável, que a gente tem que buscar imediatamente, e o socialismo até chegar lá é rápido. Né? E, enfim. A questão você falou sobre jargões, assim... Aí tem realmente uma divergência, né? Alguns acham que o comunismo deveria vir mais rápido, outros acham que deveria demorar mais e a fase socialista ser mais longa. Aí depende muito de interpretação e tal. Aí que foi uma das grandes divergências entre os anarquistas e os comunistas, porque os anarquistas também queriam uma fase comunista. Só que ele queria uma fase comunista sem passar pelo socialismo, ou seja,
haveria então uma revolução mundial anarquista que já extinguiria estados, meio de produção, extinguiria tudo. E já se passaria do capitalismo para o anarquismo, sem ter a fase socialista. E o Marx defendia a fase socialista. Esse foi um grande ponto de atrito entre as duas correntes, né? As duas delirantes, claro. Por diante. Uma das coisas discutidas que você ouve também, não sei se é jargão, você pode dizer, a ideia do super-homem de Marx, eu acredito, que aparentemente significa a desconstrução completa do ego para ser atingida. Sim. É a base do comunismo e, se for, ela é impossível, portanto, por isso que ele é impraticável ou nada a ver? Não, aí é que tá, cara. O Marx, ele foi muito ruim em definir exatamente o que ele queria e como chegaria lá. Ele foi muito bom em criticar o que estava vendo, né? Então, você pega, por exemplo, o Capital. Ele passa, sei lá, acho que 95% do livro criticando e mostrando os problemas da sociedade capitalista. E a solução dele é tipo assim, não, a gente tem que chegar no comunismo, mas não fala muito bem como, tanto que depois coube aos outros teóricos ficarem especulando em como fazer. E, por exemplo, é o que eu tô te falando, olha que engraçado. Você pega comunistas como o Humberto. Eles acreditam que a União Soviética, por exemplo, falhou por ser não tão rígida. O Elias Jabbour já acha o contrário, que a União Soviética falhou por ter sido rígida demais. E aí começa aquela história, cara, fica um monte de engenheiro de obra pronta apontando o erro ali e propondo coisas malucas, né? Tipo assim, é simplesmente impraticável, né? Você pode ter um monte de crítica ao capitalismo. Sim, o que ele comentou é verdade. Aí depois cada um interpretou do jeito que quer, falhou por causa disso, falhou por causa daquilo. Mas é o sistema dominante não à toa. Né? Sim, sim. Assim... É o sistema dominante porque é o que mais funciona. E ponto. Tem problema? Tem. E ponto, exatamente. Várias mazelas e Exatamente. Causa problemas também? Causa, mas é o melhor. Porque, a meu ver, cara, o problema essencial do comunismo não é tal... não, é uma coisa muito pragmática. A partir do momento que você acumula poder e você não tem freio e contrapeso, você pode, em um primeiro momento, ter um banho de ordem. Né? Você tá no caos e você, de repente, põe uma ordem... A ordem é melhor do que a não ordem, então pode ser que haja um progresso. Só que se essa ordem vir junto de acúmulo de poder sem freio e contrapeso, você não consegue mais segurar abuso de poder. E aí vai saber para onde a sociedade vai. Então vou dar um exemplo para você. Você vai falar assim, pô, a China tem uma economia planificada, super planejada, que tá dando certo. É verdade, a China tá crescendo pra caramba. A que preço? A preço de você ter um governo que faz a política do filho único, cara? Do quê? Não, aí é verdade, né? Porque não é porque está crescendo, está fazendo isso e aquilo, que as coisas estão sendo boas, porque os fins não justificam os meios. O grande problema do socialismo é que ele é imoral, né? Ele, além de ser ilógico, impraticável, ele é completamente imoral. É um sistema que é contra a religião, contra a família, contra a propriedade, é uma coisa completamente imoral. Filho único? Filho único. A preço de você ter um partido? É um preço bom a ser pago. Então, assim, eu acho que o comunismo falha que você essencialmente vai ter que por conta disso, por conta de você negar a natureza humana de que o acúmulo de poder, ele é ineficiente. Mesmo hoje, com as tecnologias de inteligência artificial, você não consegue ser tão eficiente quanto as trocas espontâneas do mercado. E número 2, pela natureza humana de querer acumular poder e abusar do poder. Então, não é um jargão essa história. Qual jargão? O Marx, ele aparentemente, para o comunismo funcionar, você tem que criar um super-homem, que é inibido de ego, digamos assim. Tem gente que natureza humana que você chama para mim é ego. Sim, mas, por exemplo, tem muita gente que acha que o Marx, ele acertou em 50%. Tem gente que acha que o Marx acertou em 100%. O Elias Jabbour, por exemplo, não. Ele tem várias críticas. Ele considera ali o Marx um grande pensador, fala que tem muita coisa para se aprender, usa como base várias coisas para fazer o livro dele, mas em vários momentos ele aponta divergências. Bom, esse ponto eu não sabia que o Elias Jabbour tinha divergências com o Marx. Eu não conheço o trabalho do Elias Jabbour. Meu foco de estudo atualmente é marxismo clássico, né? E não muito suas variantes, principalmente as variantes aqui do Brasil, dos pensadores do Brasil, não é objeto do meu estudo. Meu estudo é o marxismo clássico, então eu não sei. Né? E ele apanha da esquerda, porque tem gente que é muito mais, não, Marx, e fala, esse cara fica criticando Marx. Então, depende de quem tá falando, você pode considerar que é só um jargão, tem gente que não, que leva isso a sério pra caramba e acha que tem que ser assim. Mas no caso da China, eu vejo duas coisas, porque eu também gosto do... Aí ele falou no super-homem, acho que o Arthur não respondeu, né?
Então, mas sim, do sistema marxista se espera um super-homem, um novo homem. A melhor expressão seria novo homem, que foi a expressão que Trotsky usou, Che Guevara comentou, e também foi num determinado comentário de Engels. Então, sim, a fase socialista se espera, principalmente a fase comunista, se espera um surgimento de um novo homem. E isso tem toda a razão de ser na lógica, na perversa lógica marxista. Por quê? Porque na visão dele o trabalho moldou o homem, moldou a relação social, e acabou moldando o homem. O homem, para o Marx, era um ser coletivo, ele só via o homem no ângulo do ser coletivo. Você não vê nos escritos de Marx comentários sobre doença, sobre pessoas com problema, etc. Ele só via um todo, o homem coletivo. Ele não estava nem aí para os problemas particulares das pessoas, não era esse o foco dele. É quase como se o homem individual não existisse, era só um estudo de coletividade. E esse homem, então, foi moldado pelo trabalho. Ora, se o trabalho vai mudar radicalmente a lógica dele no comunismo, então é lógico que vai surgir um novo homem, parece claro. Essa perspectiva da China, que eu estou estudando bastante. Sim. Tem uma coisa da China que está envolvida com a Red Pill, eu estou estudando bastante isso, tem a ver com a questão demográfica. Eu não vejo como prejudicial a perspectiva do Partido Único, né, do seu Partido Comunista Chinês. Eu não vejo como negativa isso, porque para a China serve. Para a China é como se fosse uma monarquia, então você tem uma visão de longo prazo que façam que eles façam o seguinte, ó, beleza, você não tem direito político, você não vai votar, tal, vai continuar sendo um partido a governar a China, porém nós vamos te entregar resultado. E a China consegue fazer isso. Sim. Enquanto o comentário, não sei qual é o nome desse entrevistador, mas o comentário dele é absurdo. Primeiro porque isso não tem nada a ver com monarquia, né? As pessoas têm uma visão completamente errada de monarquia. A monarquia, a essência da monarquia, comentando a monarquia orgânica, feudal, ela é altamente descentralizada e com foco no direito consuetudinário. Não tem nada a ver com concentração de poder. Quem entende a monarquia como um governo centralizado, na qual todas as decisões emanam de quem é o rei, é uma visão completamente errada. Completamente errada. A história da humanidade, o que se viu de regimes mais descentralizados foram os medievais. Com forte ênfase no que eu já falei, nos costumes e nas tradições, coisas que os reis não podiam mexer. E depois, a China é um totalitarismo horroroso, lá não tem liberdade de expressão, essa coisa de filho único é uma coisa completamente criminosa. O fato é que a China é um sistema híbrido, ela tem um lado comunista, que é do Partido Único, totalitário, que impõe aí um regime de terror para as pessoas em determinadas áreas, claro, e um outro, o capitalismo bruto, que deixou rolar um livre mercado, tanto é que a China criou bilionários, etc. Então, é um regime, assim, híbrido, né? Se a China manter isso daí, ela vai conseguir manter um único partido. Sim, é que existe um negócio que é o seguinte também, quando você, de novo, quando você tem um controle absoluto de um governo, é mais fácil você governar, né? Vamos supor, eu quero que o meu país, estou dando exemplo, tenha vocação para fazer produtos eletrônicos. Eu não tenho oposição, eu vou fazer e acabou. E todo mundo vai ser bom em fazer produto eletrônico e acabou. Não, o meu país vai ter vocação. Mas a gente não quer que alguém consiga governar? Oi? Mas o que a gente quer não é alguém que consiga governar. Aí é que tá, é isso que a gente quer? Que a gente quer alguém que consiga governar acima de qualquer outra coisa. Então, o problema são essas questões assim. Então, eu prefiro alguém que não consiga governar se eu mantiver uma liberdade. A gente quer os dois, a gente quer alguém que consiga governar, mas a gente quer o outro lado também. Mas entre um e outro eu prefiro a liberdade. O problema porque uma questão, também esse é um problema de liberais e outros que veem o dinheiro como o maior bem na sociedade, o crescimento econômico como o maior bem. Isso não é verdade. Existem outros valores relativos à família, religião, o direito de falar a verdade, desenvolvimento das artes, todas as áreas, né? Isso tudo a China limita, e qualquer totalitarismo limita, né? O nazismo também limitou, o fascismo também limitou. Então, essa coisa que é muito comum em liberaloides e comunistas, só querem ver o lado econômico. Então, se o lado econômico foi resolvido, então tudo bem o resto? Não. O lado econômico é um dos lados da sociedade.
E a China só fez desenvolver esse lado econômico, o resto ficou totalmente prejudicado, né? Então, as discussões, também por influência marxista, muita gente que, aliás, é contra o marxismo, acaba tendo visão marxista de mundo. Que a visão marxista de mundo impõe que tudo é base econômica, tudo é relações, materiais, etc. E aí a pessoa defendendo que o foco da vida e do governante seria único voltado para a economia, na realidade está defendendo um princípio marxista sem saber, né? O problema da China é quando ela vai justamente para cima desse nível, entendeu? Mas ela começou, começou como uma espécie de promessa. Assim, ó, nós vamos resolver a questão, nós vamos te entregar resultado, você vai dobrar seu padrão de vida, nós vamos trazer progresso, tecnologias e de certa forma, ela fez isso. E conforme ela foi fazendo e tá fazendo, o povo não se mexe, o povo tá gostando disso, entendeu? Do resultado. Sim, mas é que aquela história... Será que tá mesmo? Tem pesquisa para afirmar isso? São afirmações gratuitas que as pessoas fazem. Quer dizer, você não tem meios de aferir o que a população está achando ou deixando de achar, você não pode fazer uma afirmação dessa, né? Isso é um dado gratuito que não conseguiu demonstrar, né? Em qualquer país do mundo, a menor parte das pessoas se interessa por política. E é governada por quem se interessa. Quando você tem um país onde você tem um governo e você não tem oposição nenhuma, você não tem empecilhos para nada. E aí fica mais fácil de você se manter naquele poder, principalmente se você está crescendo. Né? Agora sim, é o que eu te falei, eu prefiro a liberdade. Só para falar, não, eu prefiro a não liberdade e o progresso. Tá bom. Eu acho a liberdade mais importante que o progresso. Então, eu acho que o Arthur foi bem aí no debate, demonstrou conhecimento, demonstrou interesse em ver o que os comunistas estão falando, deixando de achar, então eu acabei gostando aí da intervenção dele. Lembrando uma curiosidade, me disseram que Humberto Martos aceitou debater com o Arthur Duval, mas não comigo, né? Curioso. Também vou deixar aí no link, né, alguma bibliografia, mas muito dessa bibliografia vai estar em inglês, né? E a pessoa que queira conhecer como que é a China, realmente, né, não a visão da China por meio dos comunistas que a defendem, né? E também saber mais sobre o comunismo, a pessoa tem que saber inglês, né? Não adianta querer ter um desenvolvimento intelectual sem saber a língua inglesa. Então, para isso, eu recomendo o curso Bill-Way, do Jonas Bressan. Aliás, meus filhos estão fazendo o curso Bill-Way, estão gostando bastante. Então, recomendo a todos que façam aí o curso Bill-Way do Jonas Bressan. O link está na descrição. Lembrando que em agosto nós vamos lançar aí um curso, né, Comunismo e Fascismo. O fascismo vai ser feito pelo John Eigen, que é um especialista no tema. Inclusive, ele vai lançar um livro também em agosto. Então, nós teremos aí um curso do marxismo e do fascismo. Curso único no Brasil, né? Assim, online, ninguém explorou aí essa linha que o John Eigen e eu exploramos. Então, vai ser um curso único. Não perca essa oportunidade de se inscrever aí, acompanhar nossos lançamentos e adquirir esse curso do comunismo e do fascismo, que vai ser realmente único. E aí a pessoa vai poder entender o que é realmente o marxismo clássico e o que é realmente o fascismo, sem os delírios que falam tanto como que seria supostamente o fascismo e o comunismo. Bom, ficamos por aqui. Obrigado e até o próximo React.